Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar de raízes da função quadrática. Como vimos na aula passada, na revisão de Bhaskara, as raízes da função quadrática é importante para você montar o esboço do gráfico, porque essas raízes são as que batem na reta x. Vamos ver aos pouquinhos então do que eu estou falando. Para determinar, nós vamos calcular valores que satisfazem a equação de segundo grau. Então, essa aqui é a equação de segundo grau, como já vimos desde quando começamos a função de segundo grau. Nós vamos pegar, e vou colocar aqui novamente, a nossa fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, o teorema de Bhaskara diz o seguinte, ó. Delta é igual a B2 menos 4AC. E para achar as raízes, que nós vamos chamar de raiz 1 e raiz 2, né? x1 e x2, nós teremos menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Esse a, b e c são os coeficientes da função que nós vamos destacar de acordo com os valores que estiverem acompanhando o x ao quadrado, o x ou estiver sozinho. Vamos a exemplos. Encontre as raízes e faça o esboço do gráfico de cada função abaixo. No primeiro exemplo, eu já posso observar aqui que eu vou encontrar uma equação incompleta. Nós podemos usar a fórmula de Bhaskara desse jeito aqui mesmo, para a gente poder encontrar, sendo que o meu C vai valer 0. Então, vamos destacar aqui e vamos dizer quem é o meu A é igual a 2, meu B vai ser igual a 8 e o meu C, nesse caso, ele é 0. Vamos pegar a fórmula de Bhaskara e encontrar primeiro o meu delta. Delta é igual a B2 menos 4AC. Vamos substituir aqui, B ao quadrado é 8, então vamos colocar dentro aqui do parênteses sempre, só para não se confundir quando ele for negativo. Então, na dúvida, bota sempre dentro do parênteses. Menos 4 vezes A vezes C. Vamos resolver essa conta. 8 ao quadrado, nós vamos ter 64, que é 8 vezes 8. Não esqueçam disso. Bom, aqui é 8 vezes 8, por isso que dá 64. Nós vamos ter aqui menos 4 vezes 2 vezes 0. Nesse caso aqui, quando nessa linha daqui de multiplicação tiver um 0, a gente já pode cortar, porque vai dar 0 de qualquer forma, daria menos 0. Então, a resposta do delta é 64. Vamos para o nosso segundo pedaço aqui da fórmula, que diz que para achar o x1 e x2, nós temos menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Vamos colocar aqui cada item. Então, nós teremos para o x menos o b é 8, mais ou menos a raiz de 64 sobre 2 vezes o a, que é 2. Vamos abrir em duas respostas. Então, eu já vou calcular trocando aqui o valor da raiz de 64, ok? Eu vou ter aqui, para o meu x1, eu vou ter menos 8 mesmo, mais raiz de 64 é 8, sobre 2 vezes 2, que é 4. Mais 8 menos 8, a gente pode cortar, né? Porque vai dar 0. E 0 dividido por 4 vai ser 0 mesmo. Então, a resposta do meu primeiro x é 0. Meu segundo x, né? Minha segunda raiz aqui, vai ficar o menos 8. Agora, eu pego o sinal do meio aqui, troca para menos. Menos o 8 sobre 4. Menos 8 com menos 8 vira menos 16. Né? Pensando daquele jeito, ó, devo 8, devo 16. Menos com mais na divisão, a resposta vai ser negativa, é igual na multiplicação. E 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, eu tenho a minha segunda resposta. Minhas raízes, elas serão 0 e menos 4. Como que isso vai ser colocado no meu esboço? Então, eu vou colocar aqui uma linha, tá? Para a gente poder fazer o esboço. Então, nós temos aqui, vou fazer as duas marcações, vou marcar o 0 e o menos 4, sabendo que o menos 4 ele tem que ser desenhado antes do 0, né? Então, fica assim, ó, menos 4 e 0. E vou observar também
que a minha função ela vai gerar uma parábola para cima, com a concavidade para cima, porque o meu A é positivo, né? Olha ele aqui. Ele tem um A maior que zero. Então, ele vai gerar concavidade para cima. Tá bom? Então, esse é o esboço da função. A gente juntou todas as informações que a gente viu até agora. Na minha B aqui, vamos destacar primeiro quem é A, quem é B e quem é C. Vou colocar aqui, ó, A vai valer menos 1, ó, que é quem acompanha x ao quadrado. B vai valer 3 e o C aqui vale 28. Depois que eu fiz isso, vou substituir na primeira fórmula, na primeira parte da fórmula de Bhaskara, que é para achar o delta, né? B2 menos 4AC. Vamos substituir e vamos ter o seguinte, o B vale 3, então é 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, ó, é negativo, tem que botar, não esqueçam, vezes o C, que é 28. Fiz isso, é só calcular. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Bom, ó, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Agora, presta atenção nessa multiplicação. Menos 4 vezes menos 1 já vira positivo. Então, vai dar mais 4. Então, você tem mais 4 vezes 28. Mais 4 vezes 28 vai dar mais 112, tá? Eu multipliquei esses três valores, sendo que eu tinha dois negativos, se transformaram em positivos. Então, 112 mais 9, nós vamos ter aqui um delta igual a 121. Vamos substituir agora pegando a outra fórmula, né? A outra parte aqui, nós vamos ter para x1 e x2 menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Você já pode fazer substituindo, tá bom, gente? Não precisa escrever a fórmula sempre. Vamos colocar aqui agora as substituições. O b vale 3, então vai ficar aqui 1 menos 3, mais ou menos a raiz do 121 sobre 2 vezes o a. O a vale menos 1. Vamos abrir aqui, ó, as respostas. Nós temos para a primeira, menos 3 mais raiz de 121 é 11, porque 11 vezes 11 dá 121. Então, ó, raiz de 121 é 11. Tudo dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2. Se você fizer 11 menos o 3, vai dar 8 dividido por menos 2. Divisão de números com sinais diferentes, a resposta é negativa. E 8 dividido por 2 dá 4. O próximo é a mesma coisa, troca o sinal do meio. Então, ó, menos 3, ao invés de ser mais 11, fica menos 11 sobre menos 2. Agora, o de cima eu junto, ó, porque os dois são negativos. Devo 3, devo 11. Então, ó, devo 14. Menos 14 dividido por menos 2 vai se transformar em mais, porque menos com menos vira mais na divisão. E 14 dividido por 2 dá 7. Meus resultados aqui serão de raízes menos 4 e 7. E aí, eu vou fazer aqui o meu desenho. Marco o menos 4 antes do 7, né? Porque o menos 4, ele é negativo, então ele fica antes. E o 7 depois. Vamos colocar logo aqui, sabendo que a nossa parábola, ela vai ter a concavidade voltada para baixo, ó. O A é menor que zero. Vamos fazer ela logo aqui, ó, porque fica fácil da gente marcar. A gente faz logo ela assim para baixo. E agora a gente marca, ó, a primeira raiz, que é menos 4, e a segunda raiz aqui, que é 7. Tá bom? Então, nós já temos aí as raízes da função e fazendo o esboço desse gráfico. Vou colocar para vocês 4 modelos, só para vocês terem aí no caderno e terem uma noção, né, quando que vai acontecer esses modelos. Então, nós vamos ter aqui, nesse primeiro caso, igual que a gente fez, né, quando o A for maior do que zero, nós vamos ter aqui, né, podemos chamar esse de x1 e x2, só para representar.
Aqui, o A também é maior do que zero, que a concavidade está para cima, mas vai bater um ponto só na reta x do plano cartesiano quando o meu x1 der o mesmo valor do meu x2. Ó, concavidade para baixo significa que o A é menor que zero. Dois valores diferentes, vai bater em dois pontos diferentes na reta x. E quando eu tiver um ponto em comum, é porque tem o mesmo valor x1 e x2. Nesse caso, para baixo, o A é menor que zero. Outra coisa importante é que nós também podemos chamar as raízes da função, né, que são o x1 e x2, de zeros da função. Então, se pedir raízes da função ou zeros da função, é a mesma coisa. Você precisa calcular o x1 e x2 através da resolução da equação de segundo grau. Vou deixar agora para vocês alguns exercícios sobre isso e na próxima aula eu faço a correção. Beijos e até!